nós estamos firmes no propósito, né, do mutirão de fazer a Bíblia conhecida, né, e uma fé bíblica, né, uma fé sustentada na palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. E nós estamos expondo o livro de Daniel e hoje nós vamos expor o capítulo 2. Eu peço que você se inscreva no canal, que você curta os vídeos, que você compartilhe, né? Se você crê que isso é relevante com as pessoas do seu relacionamento. Né? Se a palavra de Deus estiver em nós, se nós estivermos em Deus, a comunhão nossa com Ele é completa. Nós vamos estar ouvindo mais uma história das 6 histórias que tem no livro de Daniel e nas 4 revelações. Hoje é a segunda história, Daniel capítulo 2. No segundo ano do seu reinado, Nabucodonosor teve um sonho e que o deixaram perturbado, sem poder dormir. Então o rei mandou chamar os magos, os encantadores, os feiticeiros e os caldeus, para que lhe dissesse o que havia sonhado. Eles vieram e apresentaram diante do rei. Ele lhes disse: tive um sonho e fiquei perturbado, querendo saber que sonho foi esse. Os caldeus disseram ao rei em aramaico: que o rei viva eternamente. Conte o sonho a estes seus servos e daremos a interpretação. Mas o rei respondeu aos caldeus: uma coisa é certa, se vocês não me contarem o sonho e a sua interpretação, vocês serão despedaçados, e as casas de vocês serão reduzidas a ruínas. Mas, se me contarem o sonho e a sua interpretação, vocês receberão de mim dádivas, prêmios e grandes honras. Portanto, conte-me o sonho e a sua interpretação. Então, de início, né, porque é um texto mais longo, então nós vamos compartilhando, né, expondo por parte. Então, o Daniel e os seus amigos, né, 3 amigos, haviam sido retirados, né, arrancados, né, de Judá e levados cativos lá para a Babilônia. E o livro de Daniel é por conta do protagonista, né? Daniel quer dizer Deus é o meu juiz. E ele foi uma pessoa especial porque ele foi íntegro, uma pessoa que influenciou, que serviu, uma pessoa que tinha uma habilidade. Tanto, né, para servir os imperadores, conduzir diante das pessoas, quanto também uma fidelidade com Deus. Ele de maneira nenhuma perdeu a sua identidade. E nós vamos ver como que uma pessoa assim pode ser tão relevante, independente das circunstâncias. O rei teve um sonho, e nós sabemos pela palavra de Deus, né, que antigamente Deus falou de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, né, visões, revelações, e que nos últimos dias Ele nos falou através do Filho, a quem constitui o herdeiro de todas as coisas. O que quer dizer isso? Deus pode nos falar com sonho? Pode. Mas, prioritariamente, nós temos uma vantagem muito grande sobre todas as pessoas que viveram antes de Jesus, mesmo do Daniel. Porque muitas dessas pessoas, elas estavam ouvindo, né, aquilo que era a profecia que aconteceria nos últimos dias. E os últimos dias, muitas vezes a gente pensa que é os últimos dias assim, quando está para acabar o mundo. Mas os últimos dias, segundo a palavra de Deus, tem a ver com a vinda do Senhor Jesus aqui nessa terra. Porque Ele é o descendente que foi prometido por Deus, que esmagaria a cabeça da serpente. Então, desde quando Jesus pisou aqui nessa terra, nós estamos vivendo os últimos dias. E nesses últimos dias, ele nos fala prioritariamente através do que? De Jesus Cristo. Como nós estamos vendo Daniel, nós vamos seguir a sequência, né, e verificar como essas histórias têm muito a nos ensinar, a nos edificar, né, e que isso tem aplicações práticas para os nossos dias. Então o rei Nabucodonosor, o imperador, né, poderosíssimo, né, o império de ouro, como nós vamos ver nesse capítulo, ele teve esse sonho e chamou as pessoas que ele queria saber a interpretação. Então, estão ali, né, e fala o que eu sonhei, qual a interpretação. Eles falaram: não, o senhor conta o que o senhor sonhou e nós falamos a interpretação. Ele falou: não, negativo. Negativo, se vocês não contarem o que eu sonhei,
e não me fizerem saber a interpretação, certamente vocês serão despedaçados. E eu vou transformar a casa de vocês em ruínas, em monturos. Né? Agora, se vocês me contarem, falando para os sábios, o que eu sonhei, qual a interpretação, vocês vão ficar muito bem. Os caldeus responderam pela segunda vez: que o rei conte o sonho a estes teus servos, e nós lhe daremos a interpretação. O rei respondeu: bem percebo que vocês estão querendo ganhar tempo, porque sabem que o que eu disse está resolvido. Isto é, se não me contarem o sonho, todos vocês receberão a mesma sentença. Vocês combinaram dizer palavras mentirosas e perversas na minha presença, esperando que a situação mude. Portanto, conte-me o sonho e saberei que vocês podem me dar a interpretação. O Nabucodonosor, né, ele é uma pessoa poderosa e extremamente assim, dona, né, sabendo daquilo que ele é poder, falou assim: eu quero, e é do jeito que eu quero, e na hora que eu quero, e vocês ou façam isso ou eu acabo com a raça de vocês. Se vocês fizerem o que eu quero, vocês me servem e eu vou prestigiar vocês. Caso contrário, está tudo resolvido. Os caldeus responderam, agora já a terceira vez na presença do rei: não há nenhum mortal sobre a face da terra que possa fazer o que o rei exige. Nunca houve um rei, por mais maior e mais poderoso que fosse, que tenha exigido semelhante coisa de um mago, encantador ou caldeu. Isso que o rei exige é difícil, e não há ninguém que o possa revelar diante do rei, a não ser os deuses, e esses não moram entre os mortais. Ao ouvir isso, o rei ficou tão irado e furioso que mandou matar todos os sábios da Babilônia. Saiu o decreto segundo o qual os sábios deveriam ser mortos. Foram buscar também Daniel e seus companheiros para que fossem mortos. Então Daniel, com cautela e prudência, foi falar com Arioque, chefe da guarda do rei, que tinha saído para matar os sábios da Babilônia. Daniel perguntou a Arioque, encarregado do rei: por que esse decreto do rei é tão urgente? Então Arioque explicou o caso a Daniel. Ou seja, o rei, querendo saber o sonho e a interpretação, os sábios, né, os graduados, porque aqui está no segundo ano de Nabucodonosor, então nós vemos que Daniel ainda está sendo preparado, porque o curso dele era de 3 anos, né, o intensivo que ele e seus amigos estavam fazendo era de 3 anos, aqui nós estamos no segundo ano, então ainda ele não está nem contado entre os sábios. Mas a fúria de Nabucodonosor é tão grande que ele queria o quê? Destruir toda aquela geração, todos os sábios. Então não conseguiram dobrar o rei e chegaram até a falar: olha, nem rei tão poderoso que fosse, aí pronto, aí como ficou furioso mesmo, né? Porque o imperador, ele tinha quase uma, e nós vamos ver, né, que isso está sempre associado com poder, quase um senso, né, de ser a própria divindade. E o rei mandou matar todo mundo, inclusive os estagiários, né, que eles estavam sendo preparados. E quando foram buscar, o Daniel falou assim: por que esse decreto é tão urgente? Aí Arioque explicou a Daniel. Daniel foi falar com o rei para pedir que lhe desse tempo, e ele revelaria ao rei a interpretação. Então Daniel foi para casa, explicou a situação a Ananias, Misael e Azarias, que são os 3 pessoas que foram com ele, né, cativos, né, para a Babilônia. Eles eram da linhagem real, dos nobres. Nós não temos, com assertividade, nós temos segurança para falar exatamente se era dos nobres ou se era da linhagem real, mas nós sabemos que eles eram de família muito importante em Judá. E ele explicou a situação para que pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre esse mistério, a fim de que Daniel e os seus companheiros não fossem mortos com o resto dos sábios da Babilônia. Então, o Daniel, né, ao invés de se tomar pelo pavor, né, pelo desespero, ele se apresenta diante do rei, pede um tempo, procura os seus amigos e eles clamam então a Deus pedindo misericórdia para que a vida deles, né, não fosse
tipo assim, sem sentido, né? Que eles fossem ceifados com aquela ordem tão terrível, né, que o rei tomou. Então o mistério foi revelado a Daniel. Eles oraram e Deus respondeu. Deus é aquele que responde às orações. E numa visão da noite, o mistério foi revelado. E Daniel bendisse o Deus do céu. É tão interessante ver como que Daniel, ele vive cada processo. Ele não atropela os processos. Ele tem cautela, tem prudência, ele sabe se conduzir, ele sabe a quem recorrer e ao mesmo tempo, quando ele recebe a resposta, ele não sai atropelado, simplesmente, né? Olha, eu sei, eu vou fazer, não. Ele bendisse ao Deus do céu dizendo, oração de Daniel, bendito seja o nome do Deus de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. É ele quem muda o tempo e as estações, remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas, e com ele mora a luz. O Deus de meus pais, ó Deus de meus pais, eu te engrandeço e te louvo, porque me deste sabedoria e poder, e agora me revelaste o que te pedimos, porque nos fizeste saber esse caso do rei. Então, um hino, né, tanto agora de gratidão, né, de louvor, de adoração a Deus, reconhecendo que o que eles têm, o que eles são, o que eles sabem, vem de Deus, e antes, o pedido de misericórdia, né? Como diz lá em Tiago, né? Está alguém sofrendo? Ore. Está alguém contente? Cante louvores. Eles estavam sofrendo, oraram. Deus deu a resposta, eles ficaram contentes. E Daniel o quê? Orou, adorando, engrandecendo, louvando a Deus. Por isso Daniel foi falar com Arioque, a quem o rei tinha encarregado de exterminar os sábios da Babilônia. Daniel entrou e lhe disse, não mate os sábios da Babilônia. Leve-me à presença do rei e revelarei ao rei a interpretação. Então Arioque depressa levou Daniel à presença do rei e lhe disse, achei um dos filhos dos exilados de Judá que revelará ao rei a interpretação. O rei perguntou a Daniel, cujo nome era Beltesazar. Esse Beltesazar é porque eles tinham mudado o nome do Daniel. Eles tentaram dar um novo nome, um nome segundo o nome do Deus de Nabucodonosor, do Deus babilônico. Então, por isso que ele tinha esse outro nome. E o rei então pergunta, né? Você é capaz de me contar o que vi no sonho e qual é a sua interpretação? Olha a dignidade, né? A nobreza de Daniel. Daniel respondeu na presença do rei, o mistério que o rei exige, nem sábios, nem magos, nem cantadores o podem revelar. Mas há um Deus no céu que revela os mistérios, pois fez saber ao rei Nabucodonosor o que vai acontecer nos últimos dias. O sonho e as visões que o rei teve quando estava na sua cama são estes. Ou seja, Daniel não se apropria, não se usurpa daquilo que Deus havia revelado a ele, mas ele engrandece a Deus, fala da limitação das pessoas, fala da limitação dos homens, mas fala o testemunho. Há um Deus no céu. Há um Deus no céu que pode tudo. E aí, com muita propriedade, ele vai e afirma. Quando o Senhor estava na sua cama, os sonhos e as visões são isto que o Senhor viu, né? Quando o Senhor, ó rei, estava na sua cama, surgiram na sua mente pensamentos a respeito do que vai acontecer no futuro. Deus que revela os mistérios, revelou ao Senhor o que vai acontecer. Quanto a mim, esse mistério me foi revelado, não porque existe em mim mais sabedoria do que em todos os outros homens, mas para que a interpretação fosse revelada ao rei, para que ele entenda o que passou pela sua mente. De novo, a nobreza, a humildade, a dignidade de Daniel, que não se eleva, não se apropria, não se conduz de uma maneira arrogante, petulante, né, soberba, mas que conduz, né, com uma presença de Deus, como se fosse um sal da terra, né, como fosse uma luz do mundo, como de fato é, mostrando, né, que a palavra de Deus, os princípios de Deus são eternos. E ele fala ao rei, olha, o senhor estava pensando, e Deus deu essas visões.
O Senhor, ó rei, estava olhando e viu uma grande estátua, esta que era imensa e de extraordinário esplendor, estava em pé bem na sua frente. A aparência dela era terrível. A cabeça era de ouro puro, o peito e os braços eram de prata, o ventre e os quadris eram de bronze, as pernas de ferro e os pés eram em parte de ferro e em parte de barro. Enquanto o Senhor estava olhando, uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos humanas, atingiu a estátua nos pés de ferro e de barro e os despedaçou. O ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro foram despedaçados no mesmo instante e se fizeram como palha nas eiras do verão. O vento os levou e deles não se viu mais nenhum vestígio, mas a pedra que atingiu a estátua se tornou uma grande montanha que encheu toda a terra. Este é o sonho e também a sua interpretação, diremos ao rei. Então ele conta o sonho, o rei está lá sonhando, o que vai ser e tudo, e aí Deus usa o que? Uma metáfora, um sonho, né? Algo que significa outra coisa. Então um sonho de uma estátua terrível de aspecto, né? Com cabeça de ouro, depois prata, depois bronze, depois ferro misturado, né? com barro, né? Foi a visão do rei. E aí o Daniel fala, e esse também é a sua interpretação, que nós vamos agora dizer ao rei. Este é o sonho e também a sua interpretação, diremos ao rei. O Senhor, ó rei, que é rei de reis, a quem o Deus do céu conferiu o reino, poder, força e glória, em cujas mãos foram entregues os filhos dos homens, onde quer que eles habitem, e os animais do campo e as aves do céu, para que dominasse sobre todos eles, o Senhor, ó rei, é a cabeça de ouro. Depois do Senhor se levantará outro reino, inferior ao seu, e um terceiro reino de bronze, que derá domínio sobre toda a terra. O quarto reino será forte como ferro, pois o ferro quebra e despedaça tudo. Como o ferro quebra todas as coisas, assim esse reino fará em pedaços e destruirá todos os outros. Quanto aos pés e os dedos dos pés que o Senhor viu, que eram em parte barro de oleiro e em parte ferro, isso significa que será um reino dividido. Contudo, haverá nele alguma coisa da firmeza do ferro, porque o Senhor viu ferro misturado com barro. Como os dedos dos pés eram em parte de ferro e em parte de barro, assim por um lado o reino será forte, por outro será frágil. Quanto ao ferro misturado com barro que o Senhor viu, isso significa que procurarão se misturar por meio de casamentos, mas não ligarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com barro. Mas nos dias desses reis, o Deus do céu levantará um reino que jamais será destruído e não passará a outro povo. Esse reino despedaçará todos esses outros reinos, e ele mesmo subsistirá para sempre. Assim como o rei viu que do monte foi cortado uma pedra sem auxílio de mãos humanas, e ela despedaçou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro, o grande Deus revelou ao rei o que vai acontecer no futuro. Certo é o sonho e fiel a sua interpretação. Ou seja, aquela estátua significava impérios, reinos. Então, uma estátua terrível, de materiais diferentes, começando em ouro, né, e terminando numa mistura de ferro e prata, mostrando que ferro e barro, mostrando o quê? Que tudo que é terreno, que é humano, ele começa muito bem e vai degringolando. Tudo que é terreno humano começa com um grande marketing e depois as pessoas vão se decepcionando. São assim com todos os ídolos, a idolatria que está o quê? Bem ligada ao coração humano. E mostra, né, que embora tenha todos esses impérios, uma pedra vem de uma montanha, rebenta, né, com essa estátua, e essa pedra, né, enche toda a terra. Falando então que algo que não era humano, né, viria e despedaçaria todos os impérios. Pois o rei Nabucodonosor se inclinou e prostrou
com o rosto em terra diante de Daniel. Ou seja, ele ficou extremamente maravilhado como que alguém podia contar em detalhes, né, aquilo que ele tinha sonhado com propriedade, né, com assertividade e também trazer uma interpretação tão enxuta. Ou seja, ele tremeu. O Daniel confiou em Deus e Deus o que? O assistiu. Daniel não usurpou. Daniel foi um mensageiro fiel, uma presença clara, né? Um profeta verdadeiro diante desse imperador. Ele ordenou que oferecesse a Daniel uma oferta de cereais e incenso. O rei disse a Daniel: certamente o Deus que vocês adoram é o Deus dos deuses e o Senhor dos reis. É Ele quem revela os mistérios, pois você foi capaz de revelar esse mistério. Então o rei engrandeceu Daniel e lhes deu muitos e grandes presentes. Ele o pôs como governador de toda a província da Babilônia. Também o fez chefe supremo de todos os sábios da Babilônia. A pedido de Daniel, o rei pôs Sadraque, Mesaque e Abednego como administradores da província de Babilônia. Mas Daniel permaneceu na corte do rei. Ou seja, o Daniel não estava buscando as riquezas, né? Não estava buscando o engrandecimento, mas o Daniel foi fiel naquilo que chegou até ele. E ele chegou até a interceder, porque ele podia não ligar para os outros sábios, mas ele foi sensível com aquele outro sábio: não mate os sábios. Por quê? Porque o Senhor vai ter a resposta. Ah, você sabe fazer? Não, eu não sei fazer isso. Aliás, não é porque tem em mim alguma sabedoria, porque tem um Deus no céu que quer que o Senhor saiba exatamente o que o Senhor sonhou. Ou seja, o que foi dado ao Senhor não foi de graça. E por isso Ele me deu essa incumbência de contar ao Senhor. E eu vou contar, e contou. Não só o sonho, mas também em detalhes. E o que Ele vai falar? Ele vai falar aquilo que a palavra de Deus fala, que os impérios passam, mas existe um reino que não pode ser abalado, e esse reino será estabelecido, e esse é o reino de Deus. A maneira como Deus criou toda essa terra, né, todo o universo, nos criou, e nós simplesmente voltamos as costas para Deus, nos perdendo nos nossos próprios caminhos. Mas como que Deus, de uma maneira maravilhosa, amorosa, poderosa, respeitando, né, todos os seus princípios, satisfazendo toda a sua justiça, conduz a história no sentido dele não só ser, né, esse criador como ele de fato é, mas também o remidor, o redentor, aquele que envia o seu Filho Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, aquele que vem para destruir as obras daquela serpente de Satanás, aquele que vem para abrir um caminho onde não havia caminho, um caminho que nós possamos nos aproximar de Deus. Então Jesus é esse caminho, a verdade e a vida, e Ele é essa pedra de esquina, essa pedra que veio, né, do alto e que destruiu de uma maneira silenciosa, não por força nem por violência, mas pelo Espírito, né? A palavra de Deus vai sendo implantada e esse reino vai crescendo, do qual você e eu podemos fazer parte, se nós agarrarmos a essa verdade, se nós fizermos da nossa vida, da nossa esperança, essas verdades que são compartilhadas conosco. Então, que nós possamos nos apegar, que nós possamos realmente desfrutar, que nós possamos entender e compreender que não existe nada maior, nada mais consistente, nada que dure e dure de maneira eterna do que esse reino de Deus, e a pedra é Jesus Cristo. Daniel não viu essas coisas acontecerem e cumprirem. Ele viu a cabeça de ouro, ele viu lá o reino seguinte que veio, ficou até Ciro, né, que é vamos dizer assim, o segundo império. Então, o ouro e a prata o Daniel presenciou. Aí depois veio o bronze, depois o ferro, depois toda uma mistura. Mas tanto você como eu, nós já podemos pertencer
ao reino de Deus, porque ele chegou a nós através de Jesus Cristo e do Espírito que ele nos deu, do Espírito Santo, que nos capacita a sermos testemunhas dele nesse mundo, no lugar onde nós estamos inseridos. Que Deus possa nos abençoar. Eu gostaria de fazer uma oração agora com você. Querido Deus, muito obrigado, Pai, pela Tua palavra, pelos ensinamentos, pelas histórias, porque não são histórias de fantasia, mas são histórias verdadeiras, ó Pai, que o Senhor fez chegar até nós, para que nós possamos colocar toda a nossa confiança, ó Pai, no Senhor, nesse reino que não pode ser abalado, sabendo, ó Pai, que o mundo passa, os impérios passam, as situações mudam, ó Pai, mas o Teu reino, ó Pai, é um reino eterno, e o Teu reino, ó Pai, é um reino de amor, é um reino de justiça, ó Pai, é um reino, e o cetro desse reino, ó Pai, é equidade. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor é quem o Senhor é, e que o Senhor nos dê a graça de crermos e vivemos na Tua presença, no nome de Jesus. Nos ajude, ó Pai, a crer, Senhor Deus, ó, e sermos fiéis e nobres, ó Pai, como foi o Teu filho Daniel no passado, esse homem muito amado, esse homem, ó Pai, que teve habilidade para se movimentar, ó Pai, na corte real, mas também manteve a sua piedade, ó Pai, a maneira como ele andou com o Senhor, no nome de Jesus. Amém. Quero pedir a você, mais uma vez, que se inscreva no canal, que compartilhe esse canal, que faça esse canal crescer, porque esse canal ele faz parte do mutirão de pessoas que querem fazer Deus conhecido, a palavra de Deus conhecido, a fé bíblica e não uma fé de outras histórias ou de pensamentos humanos, mas a fé que vem de ouvir e ouvir a palavra de Deus. Que você deixe aqui o seu comentário, que é muito importante para nós. Nós estamos de uma maneira trabalhando no sentido da gente colocar adiante, levar aquilo que nós recebemos. Que Deus abençoe você e a sua família. Até uma próxima oportunidade.